Você já ouviu falar que algumas doenças e sintomas são de origem emocional? E que o caminho inverso também acontece, que algumas doenças e sintomas podem afetar o nosso psicológico? Vamos tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Cada vez mais as pessoas estão se despertando para essa consciência dessa integralidade do ser, da relação psique-corpo e corpo-psique, ou seja, de como a psique afeta o nosso corpo e vice-versa. Essa é uma demanda que tem ficado muito evidente no consultório. Para quem está chegando aqui agora, eu sou psicólogo junguiano e as pessoas estão buscando cada vez mais compreender o que é que algumas coisas significam na vida delas, estar vivendo algumas coisas naquele momento. A somatização, ela é aquele processo onde existem sintomas, mas quando você faz um exame minucioso, um exame clínico, ou exames de laboratório, ou exames no geral, não existe um sintoma físico, mas a pessoa está sentindo aquele sintoma. Não existe uma alteração, mas a pessoa está sentindo aquele sintoma. Isso chama-se somatização. Já a psicossomatização é quando a parte emocional, quando o nosso psicológico interfere e causa um sintoma ou até mesmo uma doença no nosso corpo. Para falar de psicossomática, eu vou usar como referencial a psicologia analítica do Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço. E desde já, então, eu quero fazer uma provocação, que é olhar para o sintoma e para a doença com um olhar simbólico, ou seja, um convite para você sair da literalidade na hora de observar tudo aquilo que está acontecendo com você naquela situação. O corpo fala o que a boca cala. Não existe esse ditado? Ou seja, o corpo fala o que a boca cala, o que a lágrima não chora. Enfim, toda essa descarga emocional, ela acaba atingindo um órgão, acaba atingindo algum tecido, muitas vezes a pele, por exemplo. Então, o que é que está fora do lugar? O convite que eu faço para você é olhar de uma maneira simbólica para o sintoma, para a doença. Isso significa que existe algo inconsciente, algo que a gente ainda não tomou consciência. O que está inconsciente é algo que a gente ainda não tem consciência. Na nossa estrutura psíquica tem uma partezinha dela que chama self. O que é o self? Na tradução é o si mesmo, que é a parte central da nossa psique, do nosso aparelho psíquico, da nossa estrutura psíquica. Ela é a parte central e também a totalidade. O self, ou si mesmo, é aquela parte da nossa psique que faz a regência, a organização, é o princípio organizador de toda a nossa psique. Isto posto, a gente pensa, se o self é o dono da coisa toda, significa que existe algo maior para o meu significado existencial, ou seja, estamos falando de processos existenciais, não apenas viver. E sim, esse princípio, essa voz interior que nos leva para algum lugar, para a realização de algo. E se existe algo que está em dissonância, em desalinho com a nossa vida, algumas coisas podem acontecer. A gente pode ter recados através dos sonhos, através das sincronicidades. O que são as sincronicidades? Dois eventos que acontecem simultaneamente ou quase simultaneamente e que aparentemente não estão correlacionados. E a gente diz, foi coincidência, mas na verdade esses elementos estão ali, esses acontecimentos estão correlacionados de alguma forma inconsciente e eles acontecem para nos mostrar algumas coisas. Melhor dizendo, nem sempre é algo que está em desacordo, em dissonância. Pode ser também uma busca. Quando a gente está numa busca, algo nos chama a atenção, é como se fosse um sinal. Outra forma do nosso inconsciente, do nosso self, mandar recado para a gente é através das expressões criativas. Toda a nossa criatividade. Pode ser através de uma expressão artística de pintura, de desenho, de música, enfim, N expressões artísticas, N expressões criativas. Tudo aquilo que a gente cria, se a gente colocar atenção, a gente vai observar que aquilo pode sim dizer algo sobre o nosso próprio processo existencial. E o sintoma, a doença, também fazem parte dessa expressão criativa. Peraí, mas criativo é sempre positivo? Nem sempre, às vezes pode ser destrutivo também. E um sintoma, uma doença, eles podem servir para a gente como um sinal de alerta de que algo não está bem. Sabe aquele momento onde a gente tem uma questão
relativa aos nossos valores e a gente está agindo contra os nossos valores? Ou a gente não está agindo para que esses valores sejam exercidos de acordo com aquilo que a gente acredita? Então, muitas vezes a gente fica ali igual água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente fica vivendo aquela situação dessa dissonância, desse desalinho. Isso também vale com as nossas questões emocionais. A gente fica sofrendo várias coisas e aí essa água mole em pedra dura, essa energia psíquica, ela pode ali dentro do nosso corpo somatizar, psicossomatizar. Ou somatizando, tendo o sintoma físico, mas sem alterações clínicas, ou então já psicossomatizando num sintoma ou até mesmo numa lesão, numa doença, numa patologia. Antes de falarmos como a gente olha para o sintoma e para a doença de uma maneira simbólica, eu gostaria de pedir para você um like se você estiver gostando do vídeo. Como que a gente faz esse olhar para a situação sintomática ou doença que a gente está vivenciando de uma maneira simbólica? Às vezes a gente pode ir diretamente em como aquilo está sendo afetado, de uma maneira muito simplista, dizer o quê? Sabe aquela coisa que a gente não digere? A gente pode ficar com dor de estômago. Sabe aquele nó na garganta? Pode dar uma inflamação na garganta, ou até aquilo que a gente não fala pode dar uma irritação muito grande na garganta. Claro que eu estou aqui pegando exemplos muito do dia a dia e que nem sempre a dor da garganta ou a dor de estômago estão relacionadas a esses processos, mas eu estou puxando aqui um fio para a gente começar a tecer um pensamento a respeito de como é a parte simbólica. E a gente pode olhar para isso se a gente começar a observar a nossa própria história. De que maneira? O Jung, ele propõe para a gente que a gente vai passar pela vida nesse processo de autoconhecimento, também conhecido como processo de individuação. Ou seja, a gente vai se tornar indivíduo, a gente vai se tornar único, a gente vai conhecer todas as nossas singularidades. E aí os sintomas, as doenças, eles servem ali como aquele desvio de rota, aquele processo que nos tira do caminho para a gente prestar atenção. De uma maneira bem simples. Sabe quando a gente está muito cansado, muito atarefado e parece que aquele resfriado que colocou a gente de cama foi providencial para a gente tirar um tempinho para a gente mesmo? Só que nesse tempinho que a gente tira, como que a gente aproveita esse tempinho? Geralmente assistindo Netflix, tomando um chazinho, vai assistir não sei o que lá, vai ler um livro. E será que a gente vai olhar para a gente mesmo? Claro que não precisa ser esse trabalho exaustivo de só ficar olhando para si. A gente precisa sim se nutrir com outras coisas, com outras informações. Enfim, a série que a gente assiste pode trazer ali alguma informação relativa ao nosso próprio processo. Mas o que eu estou querendo dizer é para a gente também observar sobre o que é que esse sintoma, o que é que essa doença quer dizer neste momento na minha vida, por que é que eu estou assim? De repente eu comecei a ter dor no joelho. Joelho é aquilo que nos faz ter flexibilidade na perna, é aquilo que nos faz dar os passos. Será que eu estou sendo inflexível? Será que eu estou tendo dificuldade de caminhar, de dar um passo à frente, de seguir o meu caminho? São questões que a gente pode pensar. Claro, de novo eu ressalto que essas interpretações ou essas colocações que eu estou fazendo, elas são muito simplistas. E dentro de um processo terapêutico, dentro de um processo de autoconhecimento, a gente pode chegar a outras situações, a outros elementos simbólicos ali. Então, a gente tem ali no nosso processo de individuação recados do nosso self. Mas para que servem esses recados? O Jung coloca também que dentro da nossa vida a gente está vivendo o mito do nosso significado. O que significa viver o mito do significado? Significa viver a nossa própria história. E o que é viver a nossa própria história? É a gente escutar essa voz interior e a gente saber também um pouquinho sobre qual é o nosso chamado, a nossa vocação, para que é que a gente existe, qual é o nosso propósito de vida. Sobre esse tema, eu fiz um vídeo, vou deixar o card linkado aqui para você, porque é uma questão muito interessante. Como é que a gente olha para a nossa vida, não só em termos de profissão, de ofício, de atividade que a gente exerce no nosso dia a dia, seja remunerada ou até mesmo por voluntariado, mas também qual que é o sentido, qual o significado maior da nossa existência, qual é o significado maior do nosso trabalho.
Sair da literalidade é também trazer esse olhar simbólico para a nossa vida, para a gente compreender as nossas emoções, para a gente escutar as nossas emoções, fazer esse alinhamento com a gente mesmo. E aí a gente para e pensa sobre a gente. O que eu sei sobre mim? Você já fez aquela lista de 10 qualidades e 10 defeitos? Muitas vezes, quando a gente fala sobre essa bendita lista, as pessoas trazem 15 defeitos, 20 defeitos e 2 qualidades. Como é que fica? Sabendo que pela psicologia analítica o Jung coloca que temos dentro da nossa psique todos os defeitos do mundo e todas as qualidades do mundo, isso são os arquétipos que todos eles estão dentro da nossa psique, tanto os positivos quanto os negativos. Sabendo disso, se eu sou inseguro, eu também tenho o oposto da insegurança, que é a segurança. Então, como é que eu exercito essa segurança? Então, quanta coisa que a gente pode descobrir a partir de olhar para si. E, às vezes, a vida ela passa essa rasteira na gente mesmo e traz para a gente esse lugar de ficar ali recolhido através de uma doença, através de um sintoma. Ou se nem recolhido, a gente também pode ali observar essas questões todas, porque o sintoma, a doença, quando a gente se depara ali com um diagnóstico, a gente se depara também com a finitude da vida. E essa finitude, ela não precisa ser literal. Claro que se de repente a gente está ali num processo de doença terminal, como é que a gente pode olhar para a nossa vida e colar alguns caquinhos e fechar algum quebra-cabeça antes da nossa despedida? Estou falando de uma coisa muito dolorosa mesmo. Tá? Esse momento da finitude através de uma doença terminal é muito doloroso, por isso que eu sempre oriento, procure ajuda psicológica, porque faz parte desse processo da gente ficar em paz com a gente mesmo, ou então com a pessoa que está indo embora. Mas se não estou no processo de doença terminal, eu me deparo com a finitude de alguma maneira também, porque eu olho para aquilo e falo assim, poxa, o que é que eu tenho pela frente? E o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu posso fazer pela minha vida? O que é que eu posso fazer por mim? O que é que eu deixei para trás e que eu posso resgatar? E então, a morte nesse sentido, ela vem de maneira simbólica, nesse sentido de renascimento. É muito bonito o que eu estou falando se a gente levar para o campo do simbólico, do metafórico, mas a gente também tem que lembrar o seguinte, que a verdade sem amor, ela é crueldade. Ou seja, saber dessas coisas todas, não estou colocando como verdade absoluta, mas saber dessas coisas todas nos faz pensar sobre a nossa própria vida. E às vezes não, na maioria das vezes, a gente vai encontrar muita dor nesse olhar. Então não adianta a gente ficar numa positividade tóxica, querendo interpretar tudo, querendo levar tudo para o campo do psicológico. A gente vai ter que trabalhar as questões físicas, somáticas, os tratamentos todos, sim, né? A gente precisa desse tratamento todo, médico, seja ele qual for, de qual especialidade da saúde for, médico, nutricionista, qual especialidade for, mas a gente também precisa olhar para esses aspectos psicológicos. Muitas vezes, quando os sintomas ou as doenças são curadas, são retirados, o corpo vai direcionar essa energia psíquica que está conflituosa para onde? E aí outros adoecimentos podem surgir. Por isso que eu faço esse convite. Vamos trabalhar as questões internas todas, não só de maneira a tratar, mas também a trabalhar de uma maneira preventiva, para que a gente possa continuar tendo ali uma qualidade de vida e também não só qualidade de vida, que seria ali aquele bem-estar físico, psíquico, emocional, mas também a autorrealização. A autorrealização também é um fator de qualidade de vida. Se você curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal porque a gente traz vídeos toda segunda, quinta e sábado, às 11 horas, sobre a temática da arte, cultura e comportamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!